Bom, então vamos continuar aqui com a TLV, né, hibridização envolvendo os orbitais orbitais D. Então aqui no caso da hibridização envolvendo os orbitais D, nós teremos duas geometrias, duas orientações, né, especiais aqui para as moléculas mais complexas, né? Então, retornando, né, as mais comuns seriam a linear, trigonal planar e tetraédrica. E aqui nesse caso tem uma algo que eu queria tocar no assunto, né? Que em geral, né, os átomos do segundo período, né, então carbono, nitrogênio, oxigênio, eles nunca conseguirão aqui fazer mais do que 4 ligações, ou seja, extrapolar o octeto. Então, se a gente observar que nessas orientações, né, dos pares eletrônicos, nós temos aqui ao redor do átomo central 5 pares de elétrons, e no caso da orientação octaédrica, 6 pares de elétrons. Isso significa que com 5 pares de elétrons nós temos 10 elétrons na camada de valência. E com 6 pares de elétrons, 12 elétrons na camada de valência. Isso significa que aqui nós estamos extrapolando o octeto. Ou seja, os átomos que extrapolarão o octeto para fazer mais do que 4 ligações, esses átomos terão que utilizar a subcamada D, né? E sendo que na tabela periódica a gente só tem a subcamada D a partir de átomos com 3 camadas, né? Então, átomos como carbono, nitrogênio e oxigênio, eles terminam na camada 2, né? Então a camada 2 não tem subcamada D, né? A partir da terceira camada, aí sim os átomos, talvez a gente tem vários exemplos, né, de enxofre, fósforo, os halogênios, né, bromo, iodo, cloro. Esses átomos poderão apresentar moléculas, né, com mais de 4 ligações, porque utilizarão a subcamada D para conseguir fazer mais ligações, ou seja, expandir o octeto, certo? Bom, então aqui no caso nós temos dois arranjos aqui espaciais de elétrons, né, utilizando os orbitais D, seriam a bipirâmide trigonal, e os arranjos octaédricos, certo? No caso da bipirâmide trigonal, nós teremos a hibridização do tipo sp3d, e no caso dos octaedros, né, nós temos a hibridização sp3d2. Então vamos aqui à primeira. Nós temos aqui o exemplo típico, né, da hibridização do sp3d, e aí já começamos com um exemplo, que é o PCl5, o pentacloreto de fósforo. Tá? Para trabalhar aqui com TLV, né, nós iremos trabalhar para resolver exercício, por exemplo, demonstrar segundo a TLV, a gente utiliza aqui basicamente esse esquema aqui que está no JDLI. Né? Nós fazemos a distribuição eletrônica do átomo central, então primeiro a gente faz a estrutura de Lewis, depois faz a análise da geometria molecular, depois analisa por TLV. Né? Para analisar por TLV, fazemos a distribuição eletrônica do átomo central, né? E vamos utilizar apenas a camada de valência. Então aqui para o fósforo, a camada de valência seria 3s2, 3p3, certo? Então aqui no caso, representando aqui na forma de caixinhas, né? Então um orbital S, 3 orbitais P e 5 orbitais D, nós temos aqui o fósforo, ele preferencialmente faz 3 ligações, por exemplo, a fosfina, né, pH3, né, faz 3 ligações, mas ele pode fazer também 5 ligações. Né? Como que ele vai conseguir fazer 5 ligações? Aqui no caso ele vai ter que ter 5 elétrons desemparelhados, então vai ter que excitar esse elétron.
Aqui no caso do fósforo excitado, a gente pode observar que tem um erro no JDLI, né? Então tem vários errinhos no JDLI, esse aqui é um erro dele, né? Aqui no caso, esse elétron não é para estar aqui, né? Então não existe esse elétron aqui. Não apareceu elétron do nada, né? Na realidade, o correto seria um elétron em cada orbital aqui. Então, 5 orbitais, cada orbital com um elétron. E aí ele pode fazer 5 ligações, certo? E aqui a representação aqui do fósforo na molécula de PCl5. Né? Então, temos 5 elétrons desemparelhados, vai se emparelhar com um elétron de cada átomo de cloro aqui, fazendo 5 ligações aqui covalentes, tá certo? Para fazer essas 5 ligações, houve uma mistura de 5 orbitais, um orbital S, 3 orbitais P e um orbital D, tá certo? Para esse tipo de hibridização, a geometria molecular, ou pelo menos a orientação espacial dos pares de elétrons, né, tanto ligados como isolados, né, vai ser bipirâmide trigonal, certo? Então, aqui no caso, o exemplo é o PCl5, o PF5, né, qualquer átomo de fósforo com halogênios, com 5 halogênios, né, vai ser essa mesma análise aqui. A gente pode fazer análise aqui, por exemplo, né, com moléculas que têm 5 pares de elétrons, sendo que um deles, aqui no caso do enxofre SF4, tem um par de elétron isolado e o BF3 tem 2 pares de elétrons isolados. Né? Então teremos essa orientação espacial bipirâmide trigonal, né, com os ângulos entre as ligações que a gente já sabemos, né, que nós já sabemos, que é 120 graus no triângulo e 90 graus entre o plano trigonal e o eixo do o eixo da geometria aqui. Bom, se a gente analisar aqui alguns casos específicos, né, com pares de elétrons isolados, então aqui temos SF2Cl2, né, ou pode ser o SF4, a mesma análise. Né, fazemos a distribuição eletrônica do enxofre, né, a camada de valência que é 3S2, 3P4. Se analisarmos aqui, o enxofre faz preferencialmente 2 ligações, mas ele pode fazer 4 ou pode fazer também 6 ligações, certo? Nesse caso aqui, está fazendo 4 ligações, então ele precisa de 4 elétrons desemparelhados. Então, para fazer essa quarta ligação ou mais 4 ligações, né, ele vai ter que excitar um elétron aqui, um elétron vai para a subcamada D, e aqui no caso teremos 4 elétrons desemparelhados que podem emparelhar com um elétron cada um do halogênio, né? Então flúor, cloro, né? Iodo, assim por diante. A orientação espacial aqui desses pares de elétrons hibridizados, então par de elétron isolado também hibridiza, como eu já disse antes. Então aqui nesse caso a orientação espacial vai ser bipirâmide trigonal. Mas aqui, como temos um par de elétron isolado, a geometria molecular será diferente da orientação espacial dos pares de elétrons. Então, nesse caso, será a geometria do formato de gangorra. Certo? Bom, vou pegar esse exemplo aqui embaixo primeiro, né, o ICL3, para ir na sequência lógica aqui. Acabei invertendo. Nesse caso aqui nós temos o iodo, então no estado fundamental a distribuição do iodo aqui da camada de valência é 5s2, 5p5, né? Ele tem um elétron desemparelhado, como ele está fazendo 3 ligações, né? Então ele precisa de 3 elétrons desemparelhados. Então ele vai excitar um elétron aqui para a subcamada D, e nesse caso ele vai ter 3 elétrons desemparelhados que podem emparelhar cada um elétron aqui com cada átomo de cloro vai contribuir com um elétron aqui para emparelhar e fazer 3 ligações, né? A orientação espacial aqui vai ser bipirâmide trigonal também, mas a geometria molecular, como tem 2 pares de elétron isolado,
vai ter aqui o formato de T, certo? Então, os dois pares de elétrons isolados contribuindo para a hibridização aqui da molécula. E no caso aqui do ICl2, aqui no caso seria um íon, né, composto, ou seja, é uma molécula aqui que tem uma carga negativa, tem um elétron em excesso. Isso vai ser importante para a análise dessa molécula, né? Então nós temos aqui de novo, né, a distribuição eletrônica 5s2, 5p5. Aqui no caso, né, teremos que excitar um elétron, né, para que esse elétron faça aqui, complete as ligações, e sabendo que na estrutura da molécula tem um elétron em excesso, tá certo? Então aqui no caso serão feitas aqui duas ligações com o cloro, né? E também a carga negativa, que é o excesso de um elétron, vai completar aqui também, emparelhar um elétron aqui que ficou isolado, certo? Então nós temos dois pares de elétrons isolados, né? Quer dizer, na realidade serão três agora, porque não é proveniente de um átomo o terceiro aqui elétron, e sim de um elétron da carga negativa do íon, né? E na realidade só está fazendo duas ligações, né? E tem uma carga negativa aqui. Podemos perceber que se não tivesse esse elétron em excesso, seria um radical livre, né? Radical livre são moléculas, né, ou átomos que têm elétrons desemparelhados, né? E essa molécula geralmente é bastante reativa, né, se tiver um radical livre, certo? Ou se apresentar na forma de radical livre, como o caso do monóxido do nitrogênio, né? Quando uma molécula apresenta números ímpares de elétrons, né, na molécula, significa que tem um elétron desemparelhado, e essa molécula pode ser bastante reativa, é chamada de radical livre, tá certo? Bom, de qualquer maneira, nesse exemplo aqui nós temos também 5 pares de elétrons, então vai formar uma orientação espacial bipirâmide trigonal, e nesse caso temos 3 pares de elétrons, tá certo? Isolados, e aqui no caso 2 ligações. E aqui essa molécula vai apresentar uma geometria molecular linear, certo? Bom, aqui, né, por último, nós temos a hibridização, né, do tipo sp3, né? Vou pegar um exemplo aqui também típico, né, hexafluoreto de enxofre, SF6, né, onde nós temos aqui o enxofre, né, a distribuição eletrônica do enxofre. Então seria na camada de valência nós temos 3s2, 3p4, certo? E aqui, como ele está fazendo 6 ligações, SF6, né, 6 ligações, preciso de 6 orbitais, né, ou 6 orbitais com um elétron desemparelhado cada um, certo? Então, para isso acontecer, eu tenho que excitar dois elétrons aqui vão para a subcamada D, e agora eu tenho 6 orbitais, né, com um elétron desemparelhado em cada um, ok? Aí em cada orbital aqui, um átomo de flúor contribui com um elétron para emparelhar os elétrons para formar 6 ligações covalentes, certo? E nesse caso a hibridização será do tipo sp3d2, ok? E aí nesse caso a orientação espacial e a geometria molecular será octaédrica, ok? E a gente pode fazer a mesma análise como a gente fez para a pirâmide trigonal, né? Por exemplo, se tiver um par de elétron isolado, né? As orientações, todas as orientações, né, serão do tipo octaédrica, né? Todas as hibridizações serão do tipo sp3d2, né? Só que as geometrias moleculares serão diferentes. Então, por exemplo, aqui para o ClF5 nós teremos uma pirâmide de base quadrada, né? Aqui no caso do
tetrafluoreto de xenônio, nós teremos a geometria molecular quadrado planar, né? E no caso, a QPF6 seria também octaédrica, certo? E se tivesse, né, talvez com 3 átomos, não sei se tem algum exemplo com esse, mas se fosse com 3 átomos mais, tivesse 4 pares de elétrons isolados, né, que eu acho que é bem difícil, mas seria do formato de T, certo? Aqui tem os exemplos, né? Aqui no caso, para o IFF5, né, nós temos aqui o iodo de novo, só que aqui nesse caso ele está fazendo aqui 5 ligações, então ele vai ter que citar terá que ter 5 orbitais, né, hibridizados, então está fazendo 5 ligações, 6 orbitais hibridizados e fazendo 5 ligações. E nesse caso, para fazer 5 ligações, ele precisa de 5 elétrons desemparelhados. Então, aceitamos 2 elétrons. Aqui no caso, fazemos 5 ligações e um par de elétron isolado. E aqui no caso, orientação espacial octaédrica, a geometria molecular, pirâmide. Caiu as coisas aqui com o vento. Ventania aqui. A geometria molecular vai ser pirâmide de base quadrada ou pirâmide tetagonal. Né? No caso do tetrafluoreto de xenônio, né, nós temos o xenônio aqui aqui no caso é um gás nobre, né? Então essa molécula é nova, né? Teoricamente não faria ligações, mas aí é uma molécula nova, se não me engano, nos anos 60 foi descoberta essas moléculas feitas com xenônio, né, com gás nobre. E aqui no caso a gente consegue excitar aqui 2 elétrons, né, para que ele forme 4 ligações. Tem também outras ligações, acho que tem difluoreto, hexafluoreto, né, de xenônio, né, mas nesse caso aqui o tetrafluoreto de xenônio, excito 2 elétrons e aí eu ocupo 2 orbitais aqui da subcamada D, né, e aí forma aqui no caso uma molécula com 2 orbitais com 2 pares de elétrons isolados e 4 orbitais com ligações covalentes, né? Sigma. Né? Então, a orientação espacial octaédrica e a geometria molecular quadrado planar. Sim. E aqui no caso, para resumir, né, um resumo como que a gente vai escrever, depois eu vou passar vou resolver um exercício junto com vocês, né? Como que a gente trabalha com a TLV, né, para tentar analisar uma molécula. Então, os seguintes passos aqui é um passo a passo do Brown, né, a Química Ciência Central. Então, os seguintes passos permitem-nos determinar os orbitais híbridos usados para um átomo na ligação. Então, primeiro, desenhe a estrutura de Lewis para a molécula ou íon. Segundo passo, determine o arranjo usando o modelo do VESPER, ou da repulsão dos pares de elétrons no nível de valência. Depois, por último, especifique os orbitais híbridos necessários para acomodar os pares de elétrons com base em seu arranjo geométrico. E aqui tem uma tabela, né, que é a tabela das geometrias, né, conforme... eu vou mostrar também, né, conforme a geometria e a hibridização dos orbitais. Esses passos estão ilustrados na figura 9.21, que mostra como a hibridização empregada no nitrogênio e na amônia é determinada. Então, a hibridização ao redor do átomo central, os orbitais do átomo central, da camada de valência do átomo central. Certo? Bom, aí aqui tem as figuras, né? Então, aqui um resumo
rápido, né? Então, geometria SP, que é linear, a geometria SP2, né? Do tipo trigonal plana, a geometria SP3 do tipo octaédrica, e aqui no caso SP3D, que seria a bipirâmide trigonal, e a octaédrica SP3D2. Certo? Então aqui para saber mais, né, a gente está utilizando o Brown, Química Ciência Central, e o JDLI. Os dois livros eles estão na Biblioteca Virtual Pearson. Ok? Então aqui no caso o capítulo 9 do Brown e o capítulo 4 do JDLI. Ok? Então depois eu faço mais um vídeo para resolver um exercício que eu acho bem legal, que caiu na prova de acesso ao mestrado da UFSCar o ano passado, que os alunos também, inclusive um dos nossos alunos entraram no programa de mestrado da UFSCar, né? É, e a gente aplicou no campus Capivari também a prova para acesso ao mestrado o ano passado da UFSCar. Tá certo? Então, até a próxima.